juristas, nossos mestres, acadêmicos, direitos, nossos convidados. Aqui dá para ver o que 24 na sala de aula, né? Eu não tenho certeza aí, mas iremos falar de todos nós. O que nós iremos ver agora não é somente a história do direito. Nós iremos ver que a história, ela se faz, sim, com o tempo. Mas revivê-la, refazer a história do direito, exige determinação, disciplina e, sobretudo, muita força de vontade. Os participantes dessa peça, eles não são atores, são estudantes de direito que dividiram o seu tempo entre os estudos, a família, o serviço, e com muita boa vontade se dispuseram a apresentar aos senhores a evolução do direito. Gostaríamos de agradecer, expressar nossos mais sinceros agradecimentos a alguns colaboradores. O professor Marco Antônio Salles, pela idealização da peça e por ter acreditado no primeiro ano de UNE. A direção da FAVIVA, na figura do Dr. Álvaro Vani Benfica, por ter dado o privilégio para nós de abrirmos esta semana tão especial. Aos professores, Inês, Fátima, Garotti, Paulo César, por ter remanejado algumas de suas aulas, por verem a seriedade deste evento, não achando que era uma mera brincadeira. Também na 20ª subseção da Ordem dos Advogados de Varginha, aos familiares dos alunos que participaram dessa peça, por terem seguido o tempo deles, especialmente ao Sistema Clube de Comunicação, Rádio Budiaí FM, Dr. Laércio de Jesus, que só com esse nome mesmo para aguentar o pessoal do primeiro ano lá todo dia, a Rádio Vanguarda, o Júlio César, e algumas empresas, como a Nacional de Cultura Torrinho, por ter cedido o imóvel para preparação e treinamento pessoal, a Liga Paulista Seguinte, o Boticário, a Cida Decorações, e com a coordenação de Fiomar Taveira, roteiro de Lucídio Rodrigues Ferreira, e o cenário do artista plástico de Lucas Abreu, e direção de Lucídio Rodrigues Ferreira e Marília Montijo, e dando início à primeira semana do advogado, Dr. Lauro Bosco, e a 39ª semana jurídica, Dr. Ricardo Arnaldo Maria Fiuza, a peça História do Direito e o Julgamento de Sócrates. Perdeu.
Sim, senhor. Que nem o primeiro julgamento do dia. Vai, grava o finalizado. Esse homem, acusado de matar seu pai, ele não vem ao campo. Olha para mim. Não basta por defesa perante o faraó, mas cuide bem de suas palavras. Soberano faraó, foi uma bênção. Eu juro, ele estava por levantar a madeira e essa foi sua vez e eu sua cabeça. Não diga essa final. Chefe da guarda, sim, senhor. Existe alguma testemunha que acabei de ouvir? Não consigo testemunhar, não estavam sozinhos. A divina sabedoria do faraó iluminou o nosso julgamento. Achamos que este homem é culpado. O sentimento pela perda do pai não está em seus olhos, e muito menos em suas palavras. Chefe da guarda, sim, senhor. Amarre as mãos e os pés dele. Esconde na fogueira. Vai. Lança na fogueira. Também está presente. Levanta-se, homem. Homem, você roubou? Não, meu senhor, eu não roubei. Esse homem está entregando isso a mim, condenar. Homem, ele não me roubou? Sim, meu senhor. Esse homem entrou na minha casa enquanto eu dormia. Acordei de repente, ele saindo de minha casa. Agora, sim, senhor, leve esse homem até a sala da cidade. Faça um palácio. Caso seja um ensino, recebe-lhe a mão direita.
O que aconteceu? Então, rolando um plano, a gente tem meu pai. Quando eu levantando uma tora, eu ficava com o seu cabelo, ele morreu ali no local. Agora, seu irmão está à procura para vingar o sangue do meu pai, pois ele acha que eu matei pessoalmente. Diga-nos, rapaz, para quem era a lenha que estava ajudando, era para o meu próprio pai. Fui visitá-lo, porque fica bem com a lei do local. Por isso eu fui ajudá-lo sozinha, mas ele sentiu necessário, eu não tive a intenção. Rapaz, espere um momento. Rapaz, diga-me o seu nome, meu nome é Barato. Muito bem, Barato. Você não passou voluntariamente. Você deve servir uma cidade de refúgio. Essa cidade não se questionar. Você irá trabalhar para se sustentar. Durante toda a sua vida, deverá permanecer na cidade. O vingador é sangue. Chegar fora da cidade e não será culpado por sua morte. No entanto, se o sumo sacerdote da cidade morrer, você estará livre do seu delito e poderá sair livremente. Siga para a cidade. Vai, vá para a cidade de Ventura. Portanto, eu lhe condeno a pagar o dobro. Calma. Então, terminamos o conselho de serviço como escravo desde 17 anos. Mas daqui a 4 anos, são anos de jubileu, onde completaremos o 40º ano, onde todos os escravos são libertos e todas as propriedades voltam aos seus donos de origem. Escravo dele,
contra a lei de Deus, o sétimo mandamento, não adulterará. Segundo as leis que regem o santo matrimônio, desejamos para a preservação da união familiar nesta nação. Ambos devem ser apedrejados para servirem de exemplo a outros. E a testemunha atire a primeira pedra.
Após a apresentação do processo ou a defesa e a acusação do réu, o juiz apresenta